baseada em 2 capítulos que estão lá no livro Roteiro. O capítulo 2, no plano carnal, e o capítulo 25, ante a vida mental. Então, o plano carnal, o plano dos encarnados, esse plano material nosso aqui. Mas antes de estarmos aqui no plano carnal, estávamos lá no plano espiritual. E o espírito, enquanto se encontra lá entre uma encarnação e outra, esse período é chamado erraticidade, ou estado errante. E durante esse período, o espírito, ele pode trabalhar, estudar, e ao longo do tempo vai se preparando para a sua próxima encarnação. Questão 230 do Livro dos Espíritos. Seguinte pergunta: o espírito progride no estado errante? Então, quando está lá naquele período entre uma encarnação e outra, será que ele progride? Resposta: ele pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, é necessário que estejamos aqui nesse plano carnal, para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu lá. E tudo aquilo que a gente aprende aqui também. Então, quando o espírito ele está para voltar aqui para o plano carnal, ele tem recebe toda uma preparação. E ele se enche de vontade, de coragem, para acertar, para conseguir quitar os seus débitos passados. Mas chegando aqui, ele se depara com a seguinte realidade que Emmanuel nos fala no texto do livro Roteiro. O espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Então vejamos: limites, câmara abafadora, restrições, gabinete escuro. Por que será tantas restrições, tantas limitações? Limites que se fazem necessários para que o espírito alcance os objetivos da sua encarnação, sem se perder, sem se deixar levar pelos prazeres mundanos, prazeres materiais. E ainda assim, a gente se perde muito nessa caminhada. Mas seguindo aqui o texto do Emmanuel, ele nos diz o seguinte: no templo da carne, a alma é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade. Então, como é que é isso? A alma vem, chega aqui, já fica querendo voltar? Que estranho isso. Aqui, nós temos que trazer a respeito da melancolia, que está tão bem explicada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A melancolia é quando uma vaga tristeza se apodera da gente. Uma suave tristeza, sem causa aparente, sem um motivo. E o Evangelho nos explica que essa vaga tristeza vem da saudade que o espírito tem da sua liberdade espiritual, de quando ele era um espírito e vivia lá no plano espiritual. Mas essa saudade é uma saudade inconsciente, a gente não tem o alcance dela, simplesmente a gente sente uma vaga tristeza. Então é nesse sentido essa colocação de Emmanuel. Mas essa questão me levou a uma outra questão, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 943, que diz respeito ao desgosto pela vida.
E a pergunta é, o que leva ao desgosto pela vida, ao desânimo pela vida? E os Espíritos nos respondem que um dos motivos é a ociosidade. Então nós sabemos que uma vida ociosa, uma vida que não é produtiva, ela não leva ninguém a lugar nenhum. Então, muito provavelmente a pessoa vai sentir um desgosto, um desânimo pela sua vida, pela sua encarnação. Agora, o que dizer daquela pessoa que tem a vida toda tomada de atividades, de trabalho, desde a hora que acorda, a hora que vai se deitar, cheia, repleta de atividades, mas ainda assim sente desgosto pela vida, sente desânimo. Aí entra a ociosidade do coração, a ociosidade do sentido. Porque de nada adianta uma vida repleta de afazeres e de atividades se não estamos trabalhando com a nossa transformação moral, a famosa reforma íntima. É preciso, é mais do que preciso olhar para isso. Tem uma frase de Sócrates que diz: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então, muitas vezes, aquela pessoa não tem nem tempo de vir à casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passo, fazer uma reflexão. Não é o caso de vocês aqui, que estão de parabéns. Mas é preciso ter esse movimento de busca para que a gente consiga, passo a passo, realizar a transformação moral necessária. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? Quem falou? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, evolução espiritual. Mas a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra de criação. E desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, cumprir a sua parte na obra de criação é cumprir com a sua responsabilidade perante as leis divinas, cumprir com as suas responsabilidades, buscar quitar os seus débitos passados, que é algo que só a gente pode fazer. Nós temos que vir e cumprir com a nossa parte. Não tem como delegar ao outro, vai lá e finaliza lá para mim, resolve aquilo lá para mim. Se pudesse, né, pessoal? Não podemos. Temos que vir cumprir a nossa parte. Mas enquanto a gente faz isso, a gente concorre para a obra geral e também progredimos. E vice-versa, que quando a gente busca o aprimoramento íntimo, a reforma íntima, nós também colaboramos com o todo. Por isso que é tão importante a reforma íntima. Não é só por nós, é por todos, é pelo bem de todos. E aí, seguindo aqui o texto de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Então, o que vem a ser esses extensos túneis de sombra? As dificuldades, os desafios, os sofrimentos. Mas tudo isso para estender, para a gente alcançar os poderes. Que poderes são esses? O desenvolvimento das nossas potencialidades, dos nossos talentos, dos nossos dons, que muitas vezes só são realmente desenvolvidos através da dor, do sofrimento. Ah, mas será que a gente só evolui através da dor? Não. Mas, se estamos estagnados na nossa caminhada evolutiva,
evolução espiritual. E aí alguns podem até estar lembrando de alguém. Aquele fulano que passou por tanta situação desafiadora na vida, conflituosa, mas hoje é uma pessoa amargurada, triste, fria, indiferente. O que a dor fez com ela? Pois é um irmão que não soube entender, compreender a lição que a dor trouxe, a lição de cada desafio. Então aquilo vai continuar acontecendo na sua caminhada até ele compreender o que precisa ser compreendido. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe exatamente como conduzir tudo isso. Seguindo aqui o texto, torturado pela sede de infinito, ele cresce, o espírito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Torturado pela sede de infinito, ou seja, ele quer evoluir, ele quer crescer, isso até o tortura o espírito. Mas ele cresce com a dor que o repreende, mais uma vez a dor. A dor o repreende porque ela existe por um motivo. Ela existe por uma causa. Lei de causa e efeito, ação e reação. Então precisamos olhar para essa dor como oportunidade. Oportunidade de quitar débitos passados. Olhar como oportunidade, não como castigo. Não existe castigo de Deus. Nunca é castigo de Deus. Sempre é consequência das nossas escolhas. E aqui é importante esclarecer, e eu gosto de esclarecer isso, porque passagens como essa podem causar alguma interpretação errada entre os próprios espíritas, porque eu já vi até espírita que se afastou do espiritismo por compreender equivocadamente passagens como essa, entendendo que o espiritismo pede para a gente sofrer. Já que a gente só evolui, não é que a gente só evolui através da dor, mas já que a dor é um instrumento de evolução, então precisamos sofrer. Não, pessoal. E também não precisamos buscar pela dor. Não. Nós precisamos nos embasar no conhecimento doutrinário do Evangelho de Jesus, nos embasarmos, nos estruturarmos nisso, para poder passar melhor pela dor quando ela vier. Porque ela vem para todos. E outra coisa importante de se esclarecer nesse contexto todo é sobre a culpa. Se eu estou vivendo esse desafio tão grande, o que será que eu fiz lá atrás? E aí, muitas vezes, a pessoa fica paralisada, estagnada na sua caminhada, carregando uma culpa que não precisa existir. Aquela que errou lá atrás não é mais a mesma pessoa. Nós já demos passinhos na nossa caminhada evolutiva. O que precisamos ficar atentos é com o que estamos plantando agora, para poder colher melhor lá na frente. Então, que essa plantação de agora seja o nosso melhor. E que esse melhor cresça e se desenvolva todos os dias. Ele cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. Vejamos que Emmanuel falou, trabalho que o santifica. Ele poderia ter dito trabalho que o eleva, que o restaura, que o renova. Não, que o santifica. Tamanha importância do trabalho em nossas vidas. Não só o trabalho profissional, o trabalho do nosso ganha-pão diário, e que permite que a gente desenvolva as nossas potencialidades também.
vizinho, seja dentro do nosso lar, apareceu a oportunidade para a gente se prontifique. Trabalho que santifica. E o trabalho no bem, esse trabalho voluntário com sinceridade de coração, porque isso é muito importante, é uma forma de agradecermos a Deus por tudo que a gente recebe diariamente. É uma forma de retribuir a Ele. Porque nessa balança, a balança da encarnação, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E agora, adentrando um pouco sobre vida mental. Vida mental. Quando o indivíduo, quando ele desperta para as questões do ser, do destino, da dor, dos porquês da vida, e ele vai buscar dentro da doutrina espírita respostas para isso, ele se depara com a importância do estudo sobre o pensamento, sobre a vida mental. E Emmanuel nos diz assim, que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências, isoladas ou coletivas. Então, ele reside na base de todos os fenômenos. A gente muitas vezes não tem o alcance da importância desse poder mental. E aqui a gente tem que trazer um pouco sobre lixo mental, que pode ser individual ou coletivo. O que vem a ser lixo mental? Quando nos chegam fofocas, notícias trágicas ou notícias falsas, alarmantes, quando nos chegam discursos de raiva, aquilo chega e nos carrega automaticamente como folhas ao vento. Muitas vezes nem percebemos que fomos levados. Então, como proteger o nosso mundo íntimo desse lixo mental que nos chega? Essa receita Jesus nos trouxe. Vigilância e oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E o que vem a ser a vigilância? É estarmos atentos, estarmos presentes, buscar a coerência doutrinária. O que é a coerência doutrinária? O que eu aprendo, o que eu entendo, levar isso para a vida prática. Manter essa vigilância constantemente em nossas vidas. Então, se aquilo chegou, aquele lixo mental chegou, nos capturou, nos deixou para baixo, nos deixou preocupado, nos deixou irritado, nos deixou triste. A gente precisa olhar para isso e avaliar. Eu quero ficar assim? Não quero. O que eu posso buscar para me ajudar a sair desse cenário? A oração. E isso, pessoal, não é ser indiferente ao que chega ou indiferente ao que o outro está trazendo. Pelo contrário, quando a gente toma essa atitude de buscar um equilíbrio frente a esse lixo mental, nós estamos nos propondo a nos manter bem para o outro também, para poder ajudar o outro de uma maneira mais efetiva. Porque que jeito que uma pessoa triste, deprimida, para baixo vai conseguir ajudar o outro que também está triste, deprimido e para baixo? Então, é uma conduta que não é só para a gente se proteger. É para a gente poder oferecer
vigilância ativa. E a oração, eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer. Não só essa oração em público, como essa belíssima que a Vera nos fez aqui, mas eu digo aquela oração íntima mesmo, de cada um com Deus. E muitas pessoas que têm dificuldade. E não há mistério. É uma conversa sincera com Deus. Abrir o nosso coração a Deus, levar a Ele os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas preocupações. Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de nós, sabe? Mas não é por isso que a gente não precisa orar para Ele, não. Precisamos da humildade e conversar com Deus. Até quando a gente vai se deitar, muitas vezes, a gente está morrendo de sono. Que difícil que é fazer uma oração. E aqui eu lembro de uma fala da Vera, muitos anos atrás, e eu carrego isso comigo, acho que foi da época da mocidade, Vera. Nossa. Que dessa importância da oração, né? E ao se deitar, quando o cansaço está extremo, ao menos, senta na cama, eleva o pensamento a Deus e diga: muito obrigada, Deus. No mínimo. Pelo menos você não vai dormir sentada, né? Não vai dormir sentada, não. Aí deita e dorme. Mas esse pensamento sincero, que seja essa única frase, é necessário. E muitas vezes, até me falaram isso uma vez, Viviane, mas quando eu estou no auge, sabe quando o lixo mental capturou a pessoa, carregou com ela, quando eu estou no auge da irritação, eu nem lembro que existe oração, nem lembro que eu tenho que parar para pensar nisso. Realmente é difícil, pessoal. Quando a gente está lá com os ânimos, a flor da pele, a gente não lembra mesmo. Mas, caso venha um lapso, começa pela respiração. Respira profundamente. E faça uma oração no Pai Nosso. Aquilo já vai mudando o nosso cenário interno. Mesmo que não seja com muita concentração, mas aquilo já vai amenizando o nosso estado, para que a gente possa, passo a passo, voltar àquele estado de vigilância. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec nos fala a respeito do homem no mundo. Homem, no sentido humanidade, homens e mulheres. E ele nos diz que antes de começar qualquer tarefa, nós deveríamos elevar o pensamento a Deus, pedindo a proteção, pedindo a inspiração para aquilo que a gente vai realizar. E ao finalizar a tarefa, elevar o pensamento a Deus em agradecimento. Mas aquilo tudo que eu fiz deu tudo errado. Nossa, mas deu tudo errado no meu dia inteiro. Agradece. Tem motivo de ser, não ter dado certo. Lições são aprendidas. Amanhã é um novo dia. E ele finaliza falando assim, isso é Kardec lá no Evangelho. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Tudo isso, pessoal, vai nos blindando, vai nos formando um escudo de proteção realmente na nossa vida carnal aqui. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Então aqui eu achei muito interessante essa comparação que Emmanuel faz dessa convivência de encarnados
chega? Através da vigilância, da oração. Agora, como neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta dos espíritos: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeliza a influência dos espíritos inferiores. Fazendo o bem, mais uma vez, o trabalho no bem, aquele trabalho que santifica. Tamanha importância dessas ações. E a confiança em Deus, seja lá o que acontecer, confiemos em Deus. A gente conseguindo manter vigilância, oração, trabalho no bem, confiança em Deus, vamos criando uma vida mental saudável. Não, mas não é por isso que vamos estar isentos, tá, pessoal, dos contratempos, dos empecilhos, daquele corre-corre diário. É diferente. Mas estando mais protegidos, vamos conseguir passar por esses empecilhos de uma maneira melhor. Por isso é tão importante cuidar da nossa vida mental. Essa pergunta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Item 7, capítulo. Não, é isso aí. Eu pulei um pedacinho, mas não tem. Não é rígido, não. Então, aqui é interessante a gente falar o seguinte: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, será que a gente sofre as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Kardec nos explica nesse capítulo que todo mau pensamento é fruto ainda da imperfeição da alma. Mas aquela pessoa que tomou boas resoluções, até o mau pensamento pode ser motivo de crescimento para ela, se ela o repele. Então o pensamento ruim chegou, nossa, não, nada a ver, manda isso embora, não, é isso. E aí ela não realiza aquela sugestão que chegou. E ela sai, então, vitoriosa dessa situação. Agora, aquele indivíduo que não tomou boas resoluções e o pensamento ruim chegou, e ele se compraz naquilo, e ele sente prazer, e fica buscando meios de realizar. E se não realiza, não é por bondade, mas por falta de oportunidade, então ele vai sofrer as consequências desse mau pensamento. Sim. Exemplo básico: colegas de trabalho, trabalhando juntos ali lado a lado, e um deles consegue mudar de cargo, um cargo acima daquele que fica. O que fica se arde de inveja. Mas tinha que ter sido eu e não ele? Por que foi ele? Isso tudo ele pensando, né? Mas eu vou dar jeito de prejudicar ele. Vou sumir com aquele documento. Ou eu posso vou soltar aquela fofoca dele. Tudo isso ele maquinando. Mas aí acontece que ele próprio é movido para outro setor da empresa. E ele acaba até esquecendo daquele amigo. Esqueceu do amigo, esqueceu dos maus pensamentos, mas ainda assim ele é responsável por tudo aquilo que ele visualizou e tentou realizar. Então é muito importante, pessoal, a gente avaliar como está a nossa sintonia espiritual, com o que estamos sintonizando. E nesse caso aqui, a gente precisa chegar no ponto do pensamento ruim nem chegar. Né? Ixi, vai demorar. Nós somos seres imperfeitos, muito imperfeitos ainda. Mas esse trabalho de chegou, mandou embora,
consumir para o nosso corpo, cuidar do alimento para o nosso espírito, seja lá onde a gente estiver. Então, dentro de uma reunião, onde começa um assunto polêmico, ou começa uma reclamação, que já puxa outra reclamação, e aí vira aquele fuzuê de reclamação, o espírita, como é que ele tem que se colocar? Ele não precisa ser indiferente, mas se for para tumultuar ainda mais, então não se envolva. Se for se envolver, se envolva de maneira pacífica, de maneira a colaborar, não a colocar mais lenha naquela fogueira que está acontecendo. Afinal, pessoal, se a gente parar para avaliar, um espírito elevado, um Emmanuel da vida, será que a gente consegue imaginar um Emmanuel reclamando de alguma coisa? A reclamação ainda é típica dos mundos em evolução. Nós vamos reclamar muito, sim, muito ainda, mas é importante a autoobservação. Para que eu estou reclamando? Para que eu fiz essa reclamação? Autoobservação. Ninguém vai virar santo de um dia para o outro, mas é importante a gente se autoavaliar constantemente. Vida mental. Vida mental. Eu pulei um pedaço, que era agora isso daí no meu roteirinho, mas está tudo bem. Continuando o texto de Emmanuel aqui. Quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora se fazem preciosos canais de energia. Canais de energia divina. Então, quem conseguir cumprir isso tudo, olha que fácil, né, pessoal? Quem conseguir a vigilância, a oração, o trabalho no bem, a confiança em Deus, ter a sua vida mental equilibrada, chegando nesse ponto, podemos ser canais de energia divina, ou seja, colaboradores de Deus. Essa passagem me fez lembrar a oração de Francisco de Assis, quando nos diz: Senhor, fazei instrumento da tua paz. Que seja o trabalho de formiguinha, mas que a gente se proponha a nos melhorar, a nos vigiar, nos policiar, para podermos colaborar com a obra da criação. Aqui eu vou deixar uma última questão aqui do Livro dos Espíritos, mas eu não vou comentar dela, eu só vou deixar a questão para a reflexão de cada um, que é a questão 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Pessoal, vou finalizar aqui com uma mensagem que está lá no livro Coragem. É de autores diversos, mas essa mensagem de Emmanuel. Oração e atenção. Então, mais um pouquinho da atenção de vocês nessa mensagem e que vocês também possam levar essa reflexão com vocês. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros
por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma na fala de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subir do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento pareçam contra nós. Queridos, que todos aqui estejam com Jesus e que cuidem da vida mental neste plano